Bom dia, hoje, sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, uma semana que passou voando, e uma semana complicada aqui na região sul. Tufões por aqui, bombas de tufões, dizem especialistas. Pois é, e por falar em bombas, imaginem, meus amigos, a seguinte situação. O presidente Bolsonaro, para combater o narcotráfico, firma um acordo com o presidente Donald Trump de cooperação militar, assistência militar e logística. E deste acordo, milhares de soldados americanos altamente qualificados estabelecem-se no país para uma missão secreta visando desarticular todo o narcotráfico neste país continental. Imaginaram? Pois é fácil também imaginar a reação irada da esquerda. É fácil imaginar, por exemplo, nossas excelências parlamentares da esquerda atravessando a Praça dos Três Poderes numa cena midiática, indo ao STF pedir que o STF, aquela casa, cancele a tal operação, alegando quebra da soberania nacional. Fácil imaginar. Os parlamentares ali, PSDB, PT, PSOL, todos eles enraivecidos, entregando um pedido ao STF para que esse puxe a orelha, não só de Bolsonaro, mas como também de Donald Trump, e mande os militares americanos de volta para os Estados Unidos, porque este é um país soberano. Bem, é claro que o STF, é muito provável, digamos assim, que o STF acabasse acatando o pedido parlamentar ali imediatamente, numa decisão monocrática de alguns de seus ministros, fosse cancelada toda a operação imediatamente. Bem, daí, claro, todo o problema iria de volta para o parlamento. O Senado teria que julgar se procederia o acordo entre os dois países ou não, e assim enrolar-se-iam os dias nessas questões. Bem, isso para nós, por enquanto, é só uma projeção fictícia, mas está acontecendo exatamente agora na Colômbia. No final de maio, tanto o presidente Ivan Duque quanto o presidente norte-americano Donald Trump assinaram um acordo de cooperação militar, a chamada assistência às forças de segurança, cuja sigla é SFAB. Naquele acordo, estabeleceu-se que os Estados Unidos mandaria milhares de soldados para cá, para a Colômbia. E de fato assim aconteceu. No final de maio ao começo de junho, desembarcaram tropas e mais tropas americanas naquele país para uma ação secreta contra o narcotráfico. De lá para cá, decorridos pouquinho mais de um mês, evidentemente que a esquerda chiou. Vejam que interessante. Ontem a esquerda levou um pedido, partidos parlamentares de esquerda, muitos deles ligados às Farc, uma vez que no governo de Santos as Farc foram, digamos assim, legalizadas naquele processo de paz, e muitos dos guerrilheiros puderam entrar para a vida pública, para a política. Pois bem, hoje esses mesmos parlamentares levaram a um tribunal, ao conhecimento de um juiz, que a soberania da Colômbia está quebrada com a chegada dos militares norte-americanos. Um tribunal acolheu prontamente o pedido dos parlamentares e
proibiu a ação americana naquele país. Está temporariamente proibida. Agora o caso será levado ao Senado para ser julgado. Bem, acontece que lá entre os senadores o pedido é o seguinte, que a Colômbia esclareça o que exatamente fazem os militares norte-americanos naquele país. O que fazem, quantos são os militares que estão lá, quais as patentes, por que de fato estão lá e o que estão fazendo. Querem que os Estados Unidos e o governo de Ivan Duque forneçam todas as informações possíveis para que os senadores possam julgar se este acordo militar entre os dois países é válido ou não, será autorizado ou não. Bem, a Colômbia já disse, já mandou dizer, o governo colombiano já mandou dizer que não acatará nenhuma decisão vinda do Senado. O ministro da Defesa, diz o Infobae, Carlos Holmes Trujillo, anunciou que o governo refutará qualquer decisão nesse sentido. Ele disse: a cooperação internacional é essencial para fortalecer a luta contra o narcotráfico. Ele disse isso ontem a jornalistas. A oposição ao presidente colombiano no Congresso rejeitou a chegada de tropas americanas, diz o Infobae, desde que o governo de Duque e Donald Trump fizeram um anúncio no final de maio. Os congressistas, esquerdistas evidentemente, consideraram isso uma violação da soberania e as funções do Senado, além de um possível gatilho para um conflito, uma guerra contra a Venezuela, com a qual a Colômbia compartilha mais de 2.000 quilômetros de fronteira. Bem, o fato é que desde o último discurso da União de Donald Trump, ficou estabelecido que os Estados Unidos empenhar-se-iam de fato numa cruzada contra o narcotráfico aqui na América do Sul e no Caribe, no Mar do Caribe também. A partir dali, inclusive naquele discurso, a presença se fazia presente Juan Guaidó, que foi muito aplaudido, por sinal, quando foi citado por Donald Trump. Donald Trump começou ali, de fato, uma guerra contra o narcotráfico, contra a esquerda aqui no continente, ou se quiserem, contra o Foro de São Paulo. De lá para cá, os acordos visaram exatamente isso. Uma forte base norte-americana na Colômbia, que tem ali uma fronteira extensa com a Venezuela, visando desarticular esta ação que encabeçada por parte de militares venezuelanos, que organiza, juntamente com as Farc, que organiza todo o narcotráfico no continente e, consequentemente, a entrada de toneladas de drogas nos Estados Unidos. Isso tudo ficou muito claro desde aquele discurso da União. O fato é que entre o discurso e a ação, o que realmente tem preocupado o Foro de São Paulo é o segundo fenômeno. O discurso, todo o discurso de Donald Trump é por si só um fenômeno, mas o que preocupa mesmo é a ação. E os Estados Unidos entraram com tudo nessa guerra contra o narcotráfico. E agora, claro, a esquerda abre o bico. Bem, é preciso lembrar que, até pouco tempo, a esquerda no continente tinha vida tranquila, tinha vida muito fácil. O continente estava praticamente todo na mão de governantes de esquerda. O bloco, o famoso bloco da Pátria Grande, ainda que não fosse uma realidade nominal, era pelo menos na prática, sim, operacional. Daí porque se falava muito no Foro de São Paulo como o cabeça desta nova composição geopolítica. Pois bem, com a chegada de Trump ao poder, as coisas começaram a mudar. Depois,
A eleição de Bolsonaro no Brasil e de Ivan Duque na Colômbia determinou, sim, que o Foro de São Paulo estava, no mínimo, fraturado. Claro que a esquerda ainda tem a Argentina, com Kirchner e Fernandes, e tem também a Venezuela, mas perdeu o Brasil, perdeu novamente a Colômbia e perdeu o Uruguai, do então companheiro Mujica. Vamos só fazer aqui a nossa tradicional baldeação realizada com sucesso. Bem, de lá para cá a esquerda vem sim amargando derrotas. Ontem, por exemplo, a Venezuela de Nicolás Maduro ficou sabendo que o ouro venezuelano depositado num banco inglês pertence agora à Venezuela de Juan Guaidó, que tem o número da conta e a senha. Foi um duro golpe nas pretensões da esquerda no continente, porque se a Venezuela de Maduro cair, aí pode ser decretado, sim, mais do que uma fratura no Foro de São Paulo. E do que vive hoje a Venezuela? Bem, vive do petróleo. Pois é, só que o petróleo venezuelano está sob embargo econômico. Vive então da gasolina refinada? Não, porque a Venezuela já não consegue refinar a gasolina. Vive então do turismo? Não, o turismo está parado. Mas do que vive a Venezuela, afinal? Bem, há muito ouro ainda no solo venezuelano, e este já está sob investigação, pelo menos o transporte. Os serviços secretos, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, sabem muito bem qual é a rota do ouro venezuelano e está muito próxima a cortá-la. Vive também a Venezuela de um certo talco que vai tanto aos Estados Unidos quanto para a Europa. Pois bem, é exatamente aí que surge a presença americana no continente, para cortar também este duto de talco-dólares, por assim dizer. O que restará a Maduro uma vez que o narcotráfico cessar, que o ouro tirado ilegalmente, o ouro venezuelano tirado ilegalmente para negócios no mercado negro com alguns países como Irã, Rússia, Turquia e China também cessarem? O parque petrolífero venezuelano sucateado. Não restará nada a Maduro se não pedir ajuda em espécie a Rússia e China. A Rússia não dará mais um centavo para a Venezuela, posto que é a sua maior credora e está no calote já há uns bons anos, sem falar que ela também atravessa uma crise econômica. Restará a Maduro pedir ajuda à China. Bem, aí não sabemos o que pode acontecer, mas o principal apoio de Maduro, os principais são China, Rússia e Cuba. A Cuba, evidentemente, a Venezuela nada pedirá. Se a Maduro restar apenas a China, é bom considerar que a China também não terá vida fácil nos próximos meses. Estamos vendo muitas transformações, pelo menos em perspectiva, aqui no continente. O Foro de São Paulo que o diga. Agora é só aguardar o que será decidido na Colômbia, mas, como disse o representante do governo colombiano, ministro da Defesa, o governo não acatará essas ordens judiciais ou esses pedidos da esquerda e continuará mantendo os militares norte-americanos no país. De resto, é aguardar para ver. Daqui até o fim do ano, muitas surpresas nos esperam, podem ter certeza, tanto para a direita quanto para a esquerda. Porque este trem que partiu da estação não parará tão cedo. Quem viver, verá. Até depois.